Continuando então o nosso bate-papo de quem é o empregador e quem é o empregado. O empregador é aquele que contrata o nosso serviço para nós prestarmos para ele em troca de recebermos um salário que nós vamos ter alguns direitos garantidos, não é mesmo? O empregador, então, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Uma empresa. E o empregado? O empregado é aquele que vai ser o prestador de serviços. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, que não é só de vez em quando, é constantemente, todo dia, né? Sob a dependência deste, mediante um salário. Nessa definição, nós encontramos 5 requisitos essenciais para a caracterização da figura em cotejo, da figura do empregado. É uma pessoa física, não eventualidade de serviço, não é só de vez em quando que presta serviço, é todo dia. Dependência do pagamento do salário, prestação de serviços, são características da figura do empregado. O artigo 442 da Consolidação das Leis Trabalhistas, onde estão todas as leis trabalhistas, ele traz uma redação que define que não existe uma relação empregatícia entre cooperado e sociedade cooperativa, nem entre aquelas e os seus tomadores de serviço. Nas sociedades cooperativas, se estiver dentro de uma cooperativa, não há relação de emprego. Cooperativa no sentido de que somente tenham sócios que vão distribuir a renda entre eles. Se nós pegarmos como exemplo a cooperativa que tem em Araputanga, a Laquibon, ela não é esta cooperativa que nós estamos nos referindo aqui. A cooperativa Laquibon, ela é uma empresa. No início dela, se nós voltarmos na história, quando ela foi criada, constituída, todos os seus lucros, os seus dividendos, eles eram distribuídos entre os cooperados. Hoje não. Hoje ela emprega pessoas. Se ela não empregasse pessoas, seria este exemplo aí de não ser uma relação de empregado e empregador. A cooperativa hoje, aí de Araputanga, ela tem uma relação de emprego, então é empregado e empregador. Nós podemos destacar também o que é uma relação contratual. Então, quando tem um empregado e um empregador, um cara que fornece um emprego para mim, para que eu receba um salário, para eu ter a minha subsistência, nós vamos ter uma relação contratual. Nós vamos ter a formação de um contrato. E a relação contratual ela vai ser regida por alguns princípios, lembrando que princípio são os pontos mais importantes, nesse caso, da lei trabalhista. E aí nós vamos destacar, então, no direito do trabalho, alguns princípios, como autonomia da vontade. Eu vou trabalhar porque é minha vontade, é minha necessidade, não é? Supremacia da ordem pública. Alguém manda e alguém obedece. Obrigatoriedade dos contratos. Tudo aquilo que pactuar, que fizer no contrato, que fizer no acordo, faz lei entre as partes. E no direito nós usamos um termo em latim para representar que o acordo faz lei entre as partes, seja um acordo escrito ou um acordo verbal falado, ele faz lei entre as partes. E o termo em latim que nós utilizamos chama-se pacta sunt servanda, o acordo faz lei entre as partes. E a boa-fé, que é um outro princípio que garante essa relação contratual. Então, nós temos que ter a vontade, os agentes capazes, o objeto lícito, possível, determinado ou determinado e uma forma prescrita ou não defesa em lei. O que é isso? Para ter uma relação entre empregado e empregador, tem que ter vontade. Eu quero trabalhar, ele quer oferecer um emprego. Então, somos agentes capazes. Eu vou trabalhar numa atividade remunerada que seja lícita e não ilícita. Eu não posso trabalhar na boca de fumo para vender droga, porque é uma atividade ilícita. Tem que ser uma atividade também possível de ser feita.
que eu possa fazer, que eu tenha habilidade e competência, por isso que nós estamos na faculdade, não é? Esse objeto que está sendo objetivo aí do nosso contrato, nessa relação, ele deve ser determinado ou determinado. Você está sendo contratado para fazer isso, isso e isso. E isso tem que estar escrito ou previsto em lei. Quando nós vamos numa loja fazer uma compra, nós também estamos diante de uma relação contratual. Vou lá na Gazin comprar um guarda-roupa novo. Esse contrato que eu vou fazer na Gazin prevê todas essas características aí. Vontade. Eu tenho vontade de comprar, o vendedor tem vontade de vender. Eu sou uma pessoa capaz, porque eu estou indo lá demonstrar que eu tenho capacidade de comprar, de adquirir isso. O objeto é lícito? É, o guarda-roupa, todo mundo precisa dele, não é verdade? Ele é possível? É possível. Determinado? Sim, é um guarda-roupa de madeira, de 6 portas, com espelho, tem gaveta, não sei o que lá. E vai estar escrito na lei as formas de pagamento, não é? É um acordo. O acordo faz lei entre as partes. Vão ser considerados princípios básicos, então, de toda essa relação contratual, a autonomia da vontade e a supremacia da ordem pública. A autonomia da vontade vai ser a nossa vontade, o nosso arbítrio, né? A liberdade das partes que estão fazendo o contrato para estabelecerem as regras da forma que for melhor para elas. Então, nós temos a liberdade de contratar desde que a gente não descumpra aquilo que está previsto na lei. E nós temos autonomia, então, de vontade, de uma vontade relativa, que está sujeita à lei, a princípios e regras morais e de ordem pública. Por que de ordem pública? Porque se eu descumprir a lei, eu vou ser punido. Se eu comprar lá na Gazinha e não pagar, o meu nome vai parar no Serasa, no SPC. Por quê? Porque eu descumpri uma lei, eu descumpri uma ordem pública. Na relação trabalhista existe isso? Existe. Se eu deixar de cumprir com a minha função, eu vou ser demitido e aí eu não vou ter os meus direitos garantidos. Então é a mesma coisa, estamos sempre diante de relações de trabalho. Existem vários tipos de contrato de trabalho. Dentre eles, nós podemos destacar 11 como sendo os principais, e são eles. Primeiro, o contrato por tempo determinado. Eu sou contratado a trabalhar durante um determinado período, 6 meses, 1 ano. O contrato por tempo indeterminado, não tem tempo, sou contratado e não sei até quando vai valer o meu contrato. Um contrato temporário, tem um tempo previsto. O contrato de trabalho também pode ser eventual, pode ser o trabalho home office, que é o que nós estamos quase todos nós fazendo hoje, né, por causa da pandemia. O contrato de trabalho intermitente, o contrato de trabalho parcial, o contrato de trabalho terceirizado, o contrato de trabalho autônomo, o contrato de trabalho de estagiário e o contrato de trabalho do trainee, que é o que vocês estão nesse momento, né? Estão chegando lá. Então vamos ver cada um desses 11 tipos de contrato de trabalho. O contrato de trabalho por tempo determinado. Ele vai ser um tipo de contrato em que o vínculo empregatício entre o profissional e o empregador, empregador, é estabelecido por um período previamente definido. Segundo a lei, o tempo de vigência contratual é de no máximo 2 anos, podendo ser renovado se houver um intervalo de no mínimo 6 meses entre o fim de um e o começo de outra contratação. Então, o contrato de trabalho por tempo determinado, eu posso ser contratado para trabalhar numa empresa durante 2 anos. Ele pode ser renovado? Pode, se nesse intervalo aí tiver um período de 6 meses longe da empresa. Se eu ficar nesse período de 6 meses longe da empresa, o contrato pode ser renovado por mais 2 anos. Como o prazo de validade do contrato é estabelecido previamente nesse formato,
O empregado ele não vai receber, então, o valor que corresponde à multa dos 40% no que tange ao FGTS, nem indenização do aviso prévio, porque o contrato dele é determinado, ele sabia que tinha um prazo para acabar esse contrato. O contrato de trabalho também pode ser por tempo indeterminado. É o modelo mais comum que todos nós somos contratados, no qual não há prazo estabelecido para terminar esse vínculo dessa relação entre empregado e empregador. Nessa relação, vocês vão ver que existe a presença daquelas características que nós falamos. Todos os direitos vão ser garantidos. A multa dos 40%, se eu for demitido, sobre o saldo do FGTS, que vai ser recolhido e vai ser pago todo mês. Então, eu vou ter uma conta na Caixa Econômica Federal com todo o valor do meu FGTS, que quando eu for demitido, eu posso sacar esse valor. Aviso prévio, que pode ser indenizado se eu for demitido e a empresa quiser me dispensar do aviso prévio, eles vão pagar para que eu não cumpra esse aviso prévio. Eu vou receber as férias proporcionais, né? E o seguro-desemprego. Isso tudo se for um contrato de trabalho por tempo indeterminado, que geralmente é o que nós seguimos, é o que nós somos contratados. O contrato de trabalho temporário. Essa modalidade ela é comumente implementada nas situações em que a companhia precisa contratar um funcionário momentaneamente para suprir demandas urgentes, como a substituição de empregados que estão em período de licença e o crescimento do número de clientes, especialmente em algumas épocas do ano, onde as vendas são maiores, como Natal, Páscoa, o Black Friday, que começa por esses dias, né? São épocas em que acontecem as contratações temporárias. A empresa ela pode estender o prazo dessa contratação temporária por até 9 meses. E uma vez que acabou o vínculo, o trabalhador vai ter os direitos atribuídos ao contrato de trabalho por tempo indeterminado. Onde está previsto isso? Está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT. Então, nós já vimos o contrato de trabalho por tempo indeterminado, o contrato de trabalho por tempo determinado e o nosso contrato de trabalho temporário.